Oi, muito bom estar aqui com vocês. Estou com muita saudade. Imagino que vocês também do nosso tempo de comunhão, de abraço, de beijo. Mas se Deus quiser, logo logo isso tudo vai passar e a gente vai poder voltar às nossas aulas presenciais, tá bem? Então, estou muito feliz de poder dar continuidade, que vocês possam ter um tempo útil nesse tempo que parece que não anda. A gente fica numa ansiedade, sem saber o que vai acontecer, mas a minha palavra para vocês é: tranquilize os seus corações e creiam que tudo isso vai passar e a gente tem o que aprender. Dentro do tema do autoconhecimento, que vocês sabem que é o módulo que eu estou ministrando com vocês, acho que uma situação de crise como essa, inesperada, com potencial enorme de caos, se não for bem gerenciado por cada um de nós, acho que fala muito do autoconhecimento. Então eu quero aproveitar e não desconsiderar essa oportunidade de fazer uma relação entre eu e o que está acontecendo ao meu redor nesse momento, em época de Covid-19, coronavírus. Bom, pergunto para vocês, como está sendo para você passar por isso? O que você tem sentido? O que você tem pensado? Eu quero que você preste atenção nessa minha pergunta e leve isso a sério, porque se você refletir, você vai perceber que a sua próxima atitude, uma ação que você vai tomar daqui a pouco, ela está totalmente relacionada ao seu pensamento. Se você vai para a fantasia catastrófica, imaginando o pior, que o vírus está em todo lugar e que você tende a ter um sentimento de ansiedade e agir ansiosamente. Se você, no teu pensamento, lembra das ações de contenção que você e sua família estão adotando, todas as recomendações sendo seguidas no que se refere à reclusão social, esse isolamento, à higiene frequente para evitar a contaminação, então você pode sentir tranquilidade e agir, portanto, com segurança. Então, é muito importante a gente usar uma situação de adversidade descontrolada como essa, porque é uma guerra invisível, nós não sabemos até onde vai e o que isso pode acarretar. Então, como é que eu me sinto diante dessa situação de ter meus planos adiados? Como é que eu lido com essa frustração? É tudo no campo do autoconhecimento. Como eu reajo diante de planos adiados. Tenho certeza que muitas coisas que vocês haviam planejado, elas estão tendo que ser repensadas. E aí o quanto que está sendo exigido de nós essa capacidade de se adaptar, não é? Vocês aí em frente a uma tela de computador, um smartphone, enfim, né, um iPad, eu aqui no meu ambiente, no meu espaço, e a gente tentando achar jeito de se relacionar e de viabilizar. Como é que eu me sinto agindo assim? Como você se sente nessa sua capacidade de flexibilidade para se ajustar a uma nova demanda? Eu desejo que você se sinta bem, uma satisfação, uma felicidade, porque você está sendo capaz, sim, de se superar, de sair de uma zona de conforto, quebrar a tua rotina estabelecida, conhecida e ter que aprender uma nova forma de viver. E detalhe, viver da melhor maneira possível. Viver com a intenção de viver bem. É disso que a gente tem falado o tempo todo, né, gente, nas nossas aulas. E claro que aqui não vai ser diferente. Então fica aí para você pensar um pouquinho mais, como é que está a qualidade do teu pensamento, lembrando que a tua próxima atitude tem tudo a ver com esse pensamento. Então, orar e vigiar aqui, ó, no que você pensa. Se perceber que está difícil, lembra de pedir ajuda. Com quem você pode falar a respeito de algum medo que você está tendo, de alguma insegurança maior? Pensa nisso também. Com quem? Tem pessoas, alguma pessoa, família, amigo? Não tem pessoas, você tem uma comunhão espiritual, porque eu sei que muitas pessoas buscam refúgio e têm sua retaguarda no campo espiritual. E se fortalecem através da oração.
por exemplo, né? Através do louvor, ouvindo música gospel que louva a Deus. Faço questão de falar disso porque lembrar vocês que tanto como psicóloga, como quase teóloga, eu gosto muito da integração dessas ciências para gerar mais e mais bem-estar e qualidade de vida para mim e para vocês. Então, para você que tem uma conexão espiritual, esse é um excelente momento de meditação. Meditação no sentido de respira, aquieta a tua mente, entra em contato com o teu coração, eleva os teus pensamentos, busca refúgio. Orar é muito bom para quem tem fé. Então, no autoconhecimento, também é importante você experimentar nessa situação como é isso para você, ok? Falando então agora um pouquinho mais da nossa aula, lembrando que a gente está trabalhando então nesse semestre o autoconhecimento. Nós falamos que o primeiro passo dos pilares, que a gente vai estudando aos poucos em cada aula, todos os pilares de sustentação do autoconhecimento. O primeiro desses pilares, nós falamos que é a identidade pessoal, ou seja, quem eu sou. Nós já falamos sobre você parar para pensar quais são suas características de personalidade. O que é isso? Aquelas qualidades que definem muito quem você é. Como eu sou. Meu jeito de funcionar no mundo. Também nós já falamos, ainda dentro do campo da identidade, sobre quais são as minhas forças, portanto, minhas qualidades admiráveis, das quais eu me orgulho, porque eu entendo que elas me trouxeram aonde eu estou. Quando eu penso nas minhas conquistas, penso nos desafios que eu superei, as batalhas que eu venci, eu nomeio que qualidades que me ajudaram e me auxiliaram a ter êxito. Então, determinação, por exemplo, coragem, por exemplo, cautela, discernimento, enfim, cada um examine a si próprio e busque encontrar esses tesouros, essa preciosidade que é e que são as suas forças, tá bem? Nós também falamos da importância na identidade, dentro do autoconhecimento, integrar tanto as forças quanto as fraquezas, ou vulnerabilidades, não é? Ou deficiências, ou falhas. Tudo isso sinônimos para falar de um outro aspecto da nossa identidade. O ser humano não é perfeito, então ele tem forças e ele tem limitações. Então é importante também passar por esse módulo carinhosamente, com disposição de se olhar nos seus limites. E para quê? Para gerenciá-los, para respeitá-los. Eu não tenho a pretensão de fazer uma fraqueza virar uma força. Não tenho essa pretensão. Espero que você também não tenha, porque isso é desleal com você. Quem consegue fazer de uma fraqueza uma força? Mas se você se comprometer a conhecer um pouco mais da sua fraqueza e tiver a disposição de amorosamente, lenta e criativamente, fazer as pazes com ela, mas não para se acomodar, mas para se incomodar dentro dessa pegada afetiva, tenho certeza que você pode ter sim progressos naquilo que você hoje entende como uma limitação tua. Então, aqui fica o convite para que você continue pensando sobre as minhas limitações. Seria, por exemplo, a minha impaciência? Seria a minha impulsividade? Seria a minha irritabilidade? Seria a minha dificuldade de dizer não, de me expor e me expressar? De lutar pelo que eu acredito? Estou te dando alguns exemplos, tá, gente? Só lembrando, porque eu sei que alguns de vocês perderam algumas aulas, então aqui eu vou tentar. Acho ótima essa estratégia do vídeo, porque vocês vão poder olhar, ouvir de novo. Tem muita vantagem em ter uma videoaula. Então, aproveita esse recurso e veja o lado bom disso, né? Só um minutinho, peraí. Opa, desculpa que deu uma desconexão aqui, voltou.
Então, aproveita o lado bom da videoaula, que é esse tempo de poder olhar de novo, estudar, parar, pausar, pensar, voltar, tá bem? Então, eu sempre digo que na identidade é muito importante integrar força com vulnerabilidade. Para quê? Porque para que a gente se humanize, para que a gente tenha maturidade para lidar com a nossa personalidade, com a nossa identidade, reconhecendo, opa, isso aqui eu faço muito bem, isso aqui já precisa de ajuda, eu não sou a pessoa mais paciente, não. Vou pedir ajuda para minha colega ali, que ela é um exemplo nisso. Mas também eu sou super corajosa, eu sou aquela pessoa que se tiver que dizer a verdade para alguém de uma forma educada, respeitosa, eu sei fazer isso. E eu sei que isso é importante e eu me orgulho dessa qualidade. Então é isso que a gente está trabalhando aqui agora, até esse momento. Muito bem. Nós vimos também, dentro da identidade, além de forças, além de características, né, qualidades, forças, vulnerabilidades, nós falamos dos valores. Lembram-se? Valores, aquelas qualidades, aqueles aspectos que você não abre mão, não negocia na sua vida. Lembrando que valor, é importante saber muito bem quais são os seus valores, porque você tende a se alegrar e a se irritar e se entristecer, dependendo de pessoas e situações que colidem com os teus valores ou coincidem. Quando coincide, que alegria. Quando colide, que chatice, que coisa desagradável. Então, por exemplo, o que são valores? Tudo aquilo que sustenta as minhas decisões, aquilo que me leva a priorizar meu tempo. Pode ver que a gente prioriza o nosso tempo, que é um recurso tão importante e escasso, de acordo com o que você valoriza. Se você tem um tempo, como agora, você está mais tempo em casa, o que você tem feito? O que você tem feito com o teu tempo diz muito sobre o que você valoriza, sabia? Então, presta atenção no uso que você tem feito do tempo. Toma nota no teu caderno. Bom, chegou o final do dia. Bom, no dia de hoje, o que eu fiz com o meu tempo? Eu passei 3 horas vendo TV. Mas vendo o que na TV? Vendo o que? Novela? Um documentário? Uma série? Um filme? Musical? Música? Orquestra? Não sei. Que tipo de canal você viu? Isso fala dos teus valores. Passei cuidando da casa. Então, é um valor, cuidar da casa. O que significa isso? Eu tô tendo mais tempo para cozinhar. Então, esse tempo que você perdia em deslocamento, de ir para lá, para cá, que agora tem casa, a gente acaba sobrando um tempo. Então, tem pessoas que podem descobrir, que delícia, sobrou mais tempo, eu tô tendo prazer de lavar minhas roupas que precisavam ser lavadas por mim, com aquele jeitinho. Eu tô passando roupa, eu tô falando mais ao telefone com pessoas que eu não falava, ou escrevendo, tô lendo. Então, presta atenção, gente, que dentro do autoconhecimento, esse é um tempo muito, muito legal de ver como é que você tá alocando o teu tempo, tá? Então, lembrem-se que valores é super importante, porque com base neles nós fazemos escolhas. Com quem eu vou namorar e casar, se eu vou me separar, por que eu vou me separar de uma pessoa ou de um matrimônio. Os valores, eles, portanto, me ajudam a tomar decisões. Onde eu vou estar, onde eu invisto meus recursos, meu dinheiro, meu tempo, tudo isso é valor. E lembra uma coisa muito importante, uma das coisas que a gente não gosta, ser humano de um modo geral não gosta de se chatear, de ficar irritado. As pessoas querem viver bem, não é verdade? E quando você se irrita, lembra sempre disso. Peraí, por que eu tô irritada? Qual é o meu valor que está sendo desrespeitado, violado, agredido e que eu não tô dando conta? Tá me irritando, tá me entristecendo. E aí, presta atenção. É muito importante, gente, você ter esse desenho muito claro do autoconhecimento, porque a gente passa pela vida de uma outra forma. Quando você se conhece, você já não se engana, já não se ilude com algumas pessoas e situações. Você aumenta a tua capacidade de lidar com a diferença entre as pessoas, porque entende que o outro também tem uma personalidade, também tem vulnerabilidades, também tem valores, que às vezes diferentes dos seus, dos meus. Então, isso ajuda a melhorar as qualidades humanas.
O relacionamento humano, quando a gente se conhece melhor, ele é facilitado. Por quê? Conheça a ti mesmo, né? Antes de eu conhecer o outro, para estar com o outro, eu preciso estar comigo. Porque ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou poder ter para você? Se eu não sei de mim, como é que eu vou ter para você uma palavra de falar? A gente até tenta, mas muitas vezes não é eficaz. Um conselho de alguém que não se conhece, que não parou para se analisar, tá? Então, isso é super importante. Ainda dentro da evolução da nossa aula, nós falamos, além dos valores, nós falamos de frustração, né? Nós falamos, portanto, daquilo de motivação e de frustração. Frustração a gente falou pouco, a gente falou mais de motivação. Então, vamos falar de motivação. Nós dissemos, inclusive, da relação entre tudo isso que a gente falou, quem eu sou, as minhas forças, os meus valores, acabam me motivando para algumas situações e ações, não é? Então, o que te motiva? O que te motiva? O que te enche de energia, que te entusiasma, que te faz vibrar, ter vontade de viver? O que te alegra? Então é importante você conhecer o que te motiva na vida de modo geral. O que te motiva na vida? Tem gente que fala, me motiva a aprender, adoro aprender coisas novas. Me motiva desafio, gosto de um desafio. Me motiva a tranquilidade. Como eu gosto da paz, fico tão bem na paz, adoro, faço tudo para ter paz, para ter harmonia. Enfim, é muito importante você conhecer o que te motiva, lembrando que o que te motiva está diretamente relacionado com os teus valores e com as tuas qualidades e com tudo que a gente falou até aqui. Então, bacana do autoconhecimento, essa construção que a gente está fazendo aos poucos, é para você ver como o ser humano é um ser integrado, é um ser, a singularidade está nesse lugar, nesse desenho tão particular de cada um de nós, né? Que essa configuração tão única, tão gostoso, poder respeitar, portanto, esse nosso jeitinho de ser Adriana, jeitinho de ser cada um de vocês aí, que eu não vou falar o nome para não magoar quem eu não falar, tá bom? Mas isso é muito legal. Então, o que te motiva? O que te energiza? Gasta tempo com isso, gente, porque é muito gostoso a gente se manter no tempo de vida da gente saudável, útil, motivado, com energia, porque além de alimentar e nutrir a nossa alma e as nossas células com uma energia boa e com hormônios positivos, a gente inspira pessoas e o ambiente fica muito mais gostoso quando a gente tem essa energia boa que só a motivação é capaz de nos dar. E muitas vezes na jornada da vida, nós nos decepcionamos, e aí entra o tema da frustração, nós nos machucamos e nós vamos perdendo a motivação. Então veja, a frustração é uma energia contrária à motivação. Quando eu me frustro, minha motivação muitas vezes ela dá uma diminuída. Então, como é importante saber gerenciar a frustração e saber o que te frustra, de modo geral na vida. O que te frustra? Para que você gerencie isso muito bem, para não dar muito poder para que situações de frustração, pessoas que te frustram, tire de você toda a vitalidade, energia vital. Comprometa até a tua dignidade, porque quando a gente está motivado, a gente se sente muito bacana, a gente gosta mais da gente. Isso é legal, te dá um sentido de dignidade, você se sente potente. Então é muito importante a gente gerenciar a frustração, porque ela normalmente ela coíbe a manifestação da motivação. Então, muito legal, o ser humano ele se frustra, inclusive falando agora um pouco do tema da frustração. A frustração tem um aspecto muito positivo e muito saudável dentro do psiquismo. Então, vamos olhar. O que é frustração? Frustração é não ter um desejo atendido. Quando um desejo não é atendido, eu me frustro. Como é que as pessoas lidam com isso? Cada um lida de um jeito. Lida melhor quem tem mais maturidade emocional para lidar com a emoção que nasce na frustração. Quando você se frustra, pode observar, você sente alguns emoções, sentimentos muito marcantes, quais sejam. Você pode sentir raiva, ficar irritada com a situação, você pode ficar triste, muito chateada. E dependendo da dimensão da situação, a pessoa que te frustrou, a situação que te frustrou,
esses sentimentos, eles têm uma escala, eles ficam mais intensos ou mais tênues. Então, eu posso ficar magoada, como eu posso ficar extremamente deprimida. Por quê? Porque a pessoa que me frustrou a situação que me frustrou mexeu muito nos meus valores, me magoou de um tanto que eu colapsei, né? Por isso então essas coisas acontecem. Então, a frustração, gente, assim como tem frustração, que eu quero falar da raiva, que ela é importante também, que me irrita, mas de um tanto que de repente eu tenho uma reação que eu não imaginava ter. Eu posso dar um tapa em alguém, eu posso xingar, eu nunca falo o nome feio, de repente eu falei o nome feio horroroso, ou eu tenho vontade de voar na pessoa. Então, a gente mais pra frente vai falar sobre ainda dentro do módulo do autoconhecimento, lembrando que a gente está no pilar da identidade, a gente vai falar de várias coisas importantes, incluindo essas que a gente está dizendo aqui. Como é que as pessoas, nós reagimos à frustração. A gente vai ver isso com mais detalhe mais pra frente. Mas, o essencial aqui agora é lembrar vocês que não ter um desejo atendido nos frustra. E a frustração gera sentimentos do campo da tristeza e suas variações, né? Tristeza, melancolia, saudosismo, ressentimento, depressão, né? Ou gera raiva, que pode ir para ira, pode ir para o ódio, pode ir para vingança, dificuldade de perdoar, rancor, até matar alguém, né? Então, veja, eu posso me matar diante de uma frustração, como eu posso matar alguém diante de uma frustração. Por isso que acontecem essas coisas no mundo que a gente sabe, né, gente? Então, dentro do autoconhecimento, é importante entender que todo ser humano tem esse potencial destrutivo. Um bom autoconhecimento te ajuda a gerenciar isso de uma forma a favor da vida, tua e do outro, não é? E é disso que a gente está trabalhando aqui nesse módulo. Então, quero que como lição de casa agora, vocês pensem em tudo que a gente falou e agregando esse novo tema que é a aula de hoje é a frustração. Então, eu quero que você pense, o que te frustra? O que te frustra? O que te frustra? Aquela situação que te frustra. O que te frustra? Então, por exemplo, me frustra muito, Adriana, não gosto de combinados não cumpridos. Então, se você combinou algo comigo, por favor, cumpra, porque vai me chatear e vai me irritar. E eu normalmente, por conta de ser assertiva e lidar bem com isso, eu consigo falar sobre isso de uma forma construtiva, para que eu não engula isso e fique doente e também não queira matar o outro por causa disso, né? Então, o diálogo é uma ferramenta do mundo dos adultos, no sentido da maturidade emocional para lidar com frustração. A melhor ferramenta para lidar com frustração, e a gente se frustra muito, é o diálogo. Logo mais a gente vai estudar isso, como é que a gente faz um diálogo assertivo, aquele que dá excelentes resultados, que funciona muito entre nós. Então, calma que a gente vai aos pouquinhos, tá bom? Não precisamos ter pressa. Aqui, quero lembrar que meu compromisso com vocês é foco e ritmo. A gente tá caminhando, tá bem? É um conteúdo muito importante para nossa vida. É um conteúdo muito complexo, tem várias variáveis que interferem no autoconhecimento. Então, é um conteúdo profundo, porque exige de mim e de você um tempo para sentir, para pensar, um silêncio para me acessar. Então, a gente não vai passar por isso rapidinho, né? Eu já cantei para vocês e adoro. Ando devagar, porque já tive pressa, não é? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai aqui degustando essa delícia que é poder se descobrir. Bom, gente, então a lição de casa é essa. Vou estar aqui com vocês para a gente poder trocar ideias dentro do tema, principalmente da frustração. O que vocês querem saber sobre isso? Hoje eu fiz uma nuance, assim, passei um pouquinho por ela, para que você possa pensar sobre a frustração. Na próxima aula eu vou falar mais sobre frustração, a gente não vai parar por aqui. Mas para falar sobre frustração,
Fica aqui então a lição de casa, o convite para que você pense. O que te frustra? O que me frustra, de um modo geral? E como eu me sinto diante das frustrações? Outra pergunta, o que eu faço com isso? O que você faz com o que você sente? Tá? Então, prestou atenção, né? Então, o que me frustra, como eu me sinto e o que eu faço com isso, com o que eu sinto. Quero finalizar dizendo que é muito importante a gente se humanizar, lembrando que não é vergonha, não é feio, não é criminoso você sentir raiva, sentir tristeza, desânimo, gente. Nós somos seres humanos. Aqui esse espaço é um espaço de acolhimento, de encontro. Eu quero ser um espelho para facilitar esse acesso de você com você próprio. Então, que a gente possa fazer isso de uma forma muito prazerosa, muito boa, muito tranquila, tá? Que você tenha essa predisposição de se examinar com essa delicadeza, com esse cuidado, com essa qualidade, tá bem? Então, daqui a pouquinho a gente tá juntos, veja aí se você tem pergunta, eu vou estar com vocês interagindo. E não falte das nossas aulas. Próxima aula vai ser muito bom ter você mais uma vez aqui, para então a gente seguir com o tema da frustração e assim nós vamos fechar o primeiro pilar do autoconhecimento. Logo mais a gente migra para o segundo pilar, que é falar sobre papel, né? Papel, tá bem? Então, beijo, Deus abençoe cada um de vocês e mais uma vez, muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui aprendendo com vocês. Até já, meus queridos. Se cuidem.